Bom dia, bom dia. Vamos lá, gente, todo mundo entrando para a live. Vamos começar aqui nesse domingo. Vamos falar hoje sobre um tema muito bacana, que é como vencer o desânimo, né, e retomar o emagrecimento. Gente, vamos lá. Sejam bem-vindos. Vamos lá, bom dia. Quem está entrando, vamos esperar um pouquinho para a gente começar rápido. Então, sempre com o mesmo objetivo, lives rápidas, não quero passar de 30 minutos, lives objetivas. E no final, vai ter exercício, né, igual a live anterior. Quem não assistiu a live 1, a live ficou gravada, não consegui deixar gravada aqui no Instagram, mas a live está gravada no YouTube. É bom que eu já começo meu canal no YouTube, né, até que enfim. Então, vamos lá. Ricardo, seja bem-vindo. Sandra, Carla... Tudo bom? Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Sim, aí eu tava falando que a live da semana passada, não consegui deixar gravada aqui no Instagram, tá gravada no YouTube, tem caderno de exercício para a live passada, tem caderno de exercício para a live de hoje. Todos os cadernos de exercícios estão no meu canal do Telegram. Então, para quem não sabe, bom dia, Amaral, bom dia. Então, para quem não sabe, o canal do Telegram, o link tá na minha bio, certo? Então, clica lá, porque você vai receber toda semana qual live está acontecendo. E sempre que possível, essas lives, eu quero deixar um exercício prático, porque eu valorizo o seu tempo. Então, é live rápida, prática, para a gente pôr em prática essa semana, certo? O tema de hoje... ele é muito importante porque ele é um tema que a gente vai conversar que vai servir para o seu emagrecimento, mas vai servir também para a sua vida, tá? Eu só queria que vocês me dessem o retorno se o áudio tá bom, tá? Eu tô usando um outro microfone e eu queria saber se o áudio tá ok, se tá todo mundo me ouvindo, tá? Então, assim... a live vai servir não só para o emagrecimento, mas para a sua vida prática, porque eu vou explicar um conceito de psicologia muito importante, tá? Que é o conceito do desamparo aprendido. Então, antes de a gente começar, eu vou pedir para você clicar no aviãozinho e mandar essa live para um amigo seu, para sua família, para alguém que você sabe que também está nessa batalha do emagrecimento, porque eu quero que a gente fortaleça a nossa comunidade de pessoas engajadas em um conhecimento correto, né, com relação a emagrecimento, e aprenda estratégias para lidar com as situações que a gente tem ao longo da vida, né? Porque não adianta a gente ficar ali à mercê da indústria, né, da mídia, que fala sempre pra gente que a obesidade é culpa da pessoa, que é só fechar a boca, que é só usar um chá que emagrece, e a gente fica ali alimentando o que a gente vai conhecer agora, que é o conceito do desamparo aprendido, certo? Então, vamos lá. Hoje na live vão ter 3 pontos, né? Eu vou falar sobre reganho de peso, por que acontece esse mecanismo de defesa do corpo. A gente vai explicar sobre o conceito do desamparo aprendido e eu vou dar um exercício com estratégias para a gente tratar, né? Ele começar a lidar com o desamparo aprendido, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que acontece com relação ao reganho de peso? Vocês precisam entender que, eu já expliquei esse conceito, inclusive na live passada, que o nosso cérebro, ele evoluiu em um ambiente onde a gente não tinha disponibilidade de comida como a gente tem hoje, correto? Então, a restrição de calorias, né, que é necessária para o emagrecimento, né, reduzir as calorias ingeridas é condição básica para a gente perder peso. Mas a restrição de calorias, ela é entendida pelo nosso cérebro como um alerta, uma agressão. Então imagina lá que você vive lá na savana, na selva, você é caçador-coletor e você está muito tempo sem se alimentar. A condição, o corpo, ele quer preservar a vida, né? Nossa vida é a condição primordial. Então, vários mecanismos das coisas que a gente hoje sofre são por conta de preservação da vida.
Então, no momento em que você está com muito tempo sem se alimentar ou se alimentando com pouca energia, ou reduziu, na verdade, a quantidade de energia habitual que você tem, o corpo entende aquilo como uma agressão e ele lança de mecanismos para você buscar comida ou para economizar energia, certo? Então, quando você começa a fazer dieta, seu corpo lança mecanismos que vão fazer com que você tenha mais fome e economize energia. Então, eu tenho trabalhos que falam que quando a gente perde 1 quilo, a cada 1 quilo de peso perdido, a gente aumenta a fome em 100 calorias e diminui o metabolismo em 30 calorias. Então, o que é isso? Perdi 10 quilos, vou ter fome para comer mais 1.000 calorias e meu metabolismo vai reduzir em 300 calorias. Então, a gente precisa entender que se você perdeu ali 10% do seu peso, imagina, tem 100 quilos, foi para 90 quilos, seu metabolismo e sua fome aos 90 quilos vão ser diferentes, né? E teu corpo tá tentando te puxar de volta para os 100, certo? E é impossível manter os 90? Não. E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse conceito, a gente precisa saber desse conceito, né, para a gente lançar ferramentas de automonitoramento, né, de autocontrole, entender que esse é um caminho biológico, natural, mas que a gente pode assumir o controle, né, com tratamento e com cuidado e com monitoramento, a gente consegue sim manter o resultado. Só dando um dado para vocês, que como eu vou acabar falando, né, eu tô falando de reganho de peso, 90% das pessoas que têm sucesso na manutenção do resultado já tiveram uma falha anterior, tá? Então, não fiquem tristes e chateados com essa informação, né? Mas a gente precisa saber, quem teve sucesso, quem tem sucesso hoje com tratamento, um momento já, né, acabou falhando. E a gente tem que usar essa falha como conhecimento. A gente tem que entender o que funcionou, o que você se adaptou bem e trabalhar em cima disso, né, para conseguir continuar aí nesse processo, tá bom? Então, entendendo que a gente tem essa questão do reganho de peso, eu vou passar para o conceito do desamparo. Vocês já sentiram uma sensação de que não importa o que você faça, né? As coisas não mudam? Já sentiram essa sensação de que você está lutando e não sai do lugar? Que você se esforça e não consegue mudar o que é importante ali na sua vida, algo que você, né, que deseja, sonha, né? Então, esse conceito é o desamparo, tá? É quando você acaba tendo uma sensação de impotência, de desamparo e aquilo faz você desistir da mudança, certo? E o que é isso, né? Parece uma coisa simples, mas não é. Isso, o desamparo aprendido que a gente fala, ele é um conceito muito bem fundamentado na ciência, né? Então, lá para os anos na década de 60, mais ou menos, um grupo de pesquisadores liderados por um pesquisador que chama Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, eles fizeram uma série de experimentos, né, que se a gente for analisar hoje, né, eles nem são experimentos de certa forma cruéis, né, porque usou animais e usou dor. Então, esses experimentos eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, eles pegavam um grupo de cachorros e eles dividiam esses cachorros esses doguinhos em 2 grupos, né? Então, os cachorros do grupo 1, eles eram colocados em gaiolas com o fundo eletrificado, certo? Mas eles conseguiam acionar um dispositivo e parar esse choque que eles tinham. E um outro grupo de cachorros foi colocado também numa gaiola com o fundo eletrificado e que eles não tinham dispositivo para desligar o choque, tá? Então, o que ele observou? No grupo 1, os cachorros aprendiam, sempre que tinha o choque, aprendiam o dispositivo, desligavam o choque e ok. O grupo 2, que não tinha esse dispositivo para desligar o choque, eles continuavam ali lutando, né, incomodados, reclamando, ivando, e até o momento que eles desistiam de lutar e simplesmente se entregavam e continuavam lá levando o choque.
Depois ele pegou esses 2 grupos e colocou numa terceira gaiola. Essa terceira gaiola também tinha um fundo eletrificado e ela tinha uma barreira bem pequena, bem curta. Então, facilmente o cachorro conseguia pular para sair daquele choque, né? E então o que aconteceu? Ele pegou, colocou os 2 cachorros nesse grupo, nessa mesma gaiola. Os cachorros que estavam no grupo 1, que tinham aprendido que poderiam sair daquele estímulo doloroso, facilmente pulavam da barreira, e os cachorros do grupo 2, que tinham ficado muito tempo na gaiola, que não tinha esse dispositivo de parada do choque, eles simplesmente não faziam nada, né? Eles continuavam levando choques e não pulavam a barreira, que era facilmente poderia passar dessa barreira facilmente, e eles não faziam nada, tá? Então, o que é isso? E hoje a gente sabe exatamente, depois desse trabalho, né, vários outros trabalhos acabaram reforçando esse conceito na neurociência, e a gente tem bem documentado hoje os circuitos cerebrais que são ligados e desligados quando se tem a questão do desamparo aprendido. Então, o que é o desamparo aprendido? Um estímulo doloroso, não só físico, mas emocional, lançado repetidas vezes, ele acaba trazendo para o cérebro alguns mecanismos, desliga e liga algumas áreas que fazem com que a pessoa aprenda aquele comportamento, aquela situação, aquela emoção, aquela dor, e ative circuitos que ela faz com que ela desista da mudança, tá? Então, esse é o conceito que acaba trazendo, a gente vê isso não só para emagrecimento, gente. Por isso que eu falei, esse conceito é para tudo, tá? Então, mesmo muita gente, a gente pode falar que é para perda de peso, mas outras situações da nossa vida que são dolorosas, repetidas vezes, né? A gente pode chegar num momento em que a gente simplesmente desiste de lutar e mantém aquela situação dolorosa, aquele estímulo ruim, e a vida fica sem sabor, né? Então, assim, quais são os elementos? A gente tem que entender que nesse conceito de desamparo aprendido, os elementos da nossa autoconfiança, eles são destruídos, tá? Quais são os elementos da nossa autoconfiança? A autoeficácia, a autoestima e o autoconceito, né? A autoeficácia é o que a gente sabe, né? Como você julga a sua capacidade de realizar algo, certo? A nossa autoestima é o nosso julgamento, que a gente acredita que é o nosso valor. E o autoconceito é o que a gente acredita que é a nossa crença sobre o que nós somos. Então, essas 3 esferas da autoconfiança, elas são destruídas quando a gente tem esse estímulo repetido, doloroso, não só físico, mas também emocional, certo? Então, a pessoa passa a duvidar da capacidade que ela tem de si, certo? A expectativa ruim do futuro começa a tornar a tônica da vida. Ela só tem aquele sentimento de desesperança, né? E aí aparecem os 2 principais sintomas do desamparo aprendido, que é a ansiedade e a passividade, certo? Então, as pessoas, muito da ansiedade que a gente vê, né? Existem ansiedades outras, mas uma pessoa que passou por um estímulo doloroso, frequente, repetidas vezes, e ela acabou ativando no cérebro esses circuitos do desamparo aprendido, ela pode passar a ter ansiedade e ela pode passar a ter a passividade, certo? Então ficou claro, gente? Entenderam direitinho o que é esse conceito? É importante a gente entender agora que a gente sabe o que é o desamparo aprendido, como desaprender o desamparo aprendido, né? Acho que é a parte mais importante. Então, o que faz desligar esses circuitos cerebrais que ligam essa sensação de desamparo é a sensação de controle, né? É você começar a ter percepção do que você tem controle, né? Do que está
do que está sob o seu controle naquela determinada situação, né? Porque o desamparo aprendido ele é ligado por estímulos como estresse, por estímulos como angústia, por estímulos como dor. E ele é desligado quando a gente passa a sentir que a gente tem uma sensação de controle sobre a situação, né? E como fazer isso, né? Como começar a ter essa sensação, passar a ter a sensação de controle em determinada situação dolorosa. E aí que vem o exercício que eu coloquei, né? Depois vocês vão lá, baixem o exercício e façam. Podem fazer para a questão do emagrecimento, mas podem fazer para outras esferas da vida de vocês, tá? A gente vai desligar esse circuito através dessa ferramenta de retomada de controle, tá? Então você vai lá definir qual é a situação dolorosa que tá te incomodando, né? E você vai escrever tudo que está sob seu controle nessa situação. Então você vai escrever tudo que você está sob seu controle nessa situação e tudo que não está sob seu controle nessa situação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do emagrecimento, vou dar um exemplo aqui fora do emagrecimento. Por exemplo, você tem um sonho de se olhar no espelho e ver um corpo magro, tá? E assim, a gente pode até depois conversar um pouco sobre essa questão da autoimagem relacionada à perda de peso e tratamento da obesidade, tá? Mas muitas pessoas têm esse sonho, né? De não estão satisfeitas, não estão felizes com o corpo que elas têm uma autoimagem ruim e tem um sonho, o desejo de se olhar no espelho e olhar um corpo malhado, um corpo magro, enfim, ou tentar olhar o corpo que tinha com determinada idade, tá? Então, e aí a pessoa, você tem que entender que a gente não tem controle sobre isso, tá? A gente não tem controle sobre o que a gente vai olhar no espelho. Mas o que a gente tem controle? A gente tem controle sobre o que vai escolher para comer hoje, a gente tem controle se a gente vai para academia ou não, a gente tem controle sobre a gente decidir que vai fazer um tratamento com um nutricionista, a gente tem controle se decidir que vai acompanhar com um médico para ele dar apoio nesse processo, a gente vai decidir fazer escolhas melhores para ter na nossa casa em relação à comida, então fazer as escolhas, arrumar o armário, tirar as coisas que ajudam a gente a beliscar, descontrolar o apetite. A gente tem controle em buscar um conhecimento para entender realmente o que está acontecendo, quais são os pontos. A gente tem controle de trabalhar o autoconhecimento, a gente tem controle de tentar manejar a ansiedade, tá? De buscar tratamento para ansiedade, a gente tem controle de dormir na hora correta, beber mais água. Então, a gente tem que descrever tudo que está sob o nosso controle. E você escreve tudo que não está sob o seu controle. O que não está sob o seu controle? A sua genética, tá? Não está sob o seu controle o seu corpo hoje, como ele está. Não está sob seu controle algumas outras questões relacionadas ao seu ambiente. Então, você tem que sempre anotar, né, e identificar. E parece simples, gente. Parece simples, mas anotar faz toda a diferença, tá? O cérebro, ele identifica de forma diferente o que a gente só pensa e o que a gente anota. Então, e aí, quando você souber exatamente naquela situação, o que está sob seu controle e o que não está sob seu controle, você vai fazer o quê? Você vai focar em tudo que está sob seu controle, tá? Tudo que está sob seu controle vai ser o foco de toda a sua energia. Isso, para o nosso cérebro, vai trazer uma sensação de retomada do controle e vai desligar o circuito do desamparo aprendido. Vou dar um outro exemplo para vocês fora da área do emagrecimento. Por exemplo, teu sonho é ter uma estabilidade financeira e ter mais dinheiro, enfim. Você consegue controlar quanto você tem na sua conta bancária hoje? Hoje, não, né? Você consegue controlar alguns gastos da sua família? Sim, né? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que anotar e identificar tudo daquela situação que você tem controle. Eu tenho controle sobre tentar economizar em determinada
questão na minha família, eu tenho controle, talvez, em tentar melhorar meu salário ganhando uma promoção, se eu me esforçar e estudar mais, eu tenho controle de tentar cortar alguns gastos, eu tenho controle de tentar botar um alvo de quanto que eu vou economizar por mês, certo? Então, você vai colocar tudo nessa situação que você tem controle e você vai escrever tudo nessa situação que você não tem controle, tá? E focar toda a sua atenção, energia no que está sob seu controle, certo? Então, vamos lá, vamos ver o que as pessoas estão comentando aqui. Vamos lá, deixa eu ver, a Carla falou aqui. Já quando tô de dieta, passando fome, o peso não muda na balança. Então, vamos lá. Peso não muda na balança quando tô de dieta. Às vezes tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A condição básica para perda de peso é restrição de calorias. Às vezes, o que acontece para as pessoas? Elas fazem mudanças que são muito incômodas, tá? E acham que grandes mudanças vão ter grandes resultados. Mas, em determinadas situações, né, principalmente essas situações que levam ao desamparo pedido, mudanças muito extraordinárias, elas não vão levar a resultados extraordinários a curto prazo, certo? Então, você tem que identificar o que você está mudando na sua dieta. Se essa dieta não está fazendo você perder peso, isso você tem que ter um tempo, pelo menos de umas 2, 3 semanas para identificar isso. Se ela não está levando a uma perda de peso, é porque ela não está tendo uma condição básica, que é a restrição de calorias. Que eu vejo muita gente que faz dieta de segunda a sexta, bonitinho, lá, lindamente. Aí quando dá a sexta, relaxa, e aí, não, só hoje eu posso. Então assim, quando a gente está num processo de emagrecimento, às vezes as calorias que você comeu no final de semana, se forem muito exageradas, elas vão desbalancear ali o que você comeu durante a semana. E aí você não perde peso, tá? Condição básica é restrição de calorias. Não tá emagrecendo, não tá tendo restrição de calorias. Eu vejo muita gente trocando 6 por meia dúzia. Ai, doutora, mas eu troquei o pão do meu café da manhã, trocou por tapioca. Mesma coisa, mesma caloria. Às vezes, tira uma coisa da dieta que gosta muito. Às vezes, eu vejo muita gente falar assim, tirei o arroz do almoço, né? Isso é o clássico, tirei o arroz do almoço. E o que eu falo assim, e a fome da tarde? Como que tá? Aí à tarde eu como umas bolachinhas. Então, muito pior. É melhor você comer o arroz do almoço, tentando reduzir a quantidade, aumentar a quantidade de fibras, do que comer a bolacha. A bolacha é ultra processado, descontrola teu apetite, faz você comer, a gente come mais do que a gente percebe, tá? Então, vamos lá. Aí a André perguntou por que isso, né? Já expliquei, né? Sobre o desamparo aprendido, o que acontece. Resistência insulínica, tá? Isso aí já é um outro assunto que foge um pouco da live, mas eu vou falar aqui rapidamente. Resistência insulínica é quando a insulina é um hormônio que pega o açúcar do que você comeu e coloca dentro da célula, tá? Resistência insulínica é o quê? Para uma mesma quantidade de açúcar, eu vou ter que produzir muito mais insulina para fazer o mesmo transporte, né? Então, comi, digamos, bem simples, comi um açúcar, não tenho resistência insulínica, um açúcar produz uma insulina, liga, coloca dentro da célula. Tenho resistência insulínica, comi um açúcar, vou ter que produzir 3, 4 insulinas para ligar nesse açúcar e colocar dentro da célula. Isso é resistência insulínica. A resistência insulínica acontece tanto pela obesidade, né, pela obesidade principalmente abdominal. A célula de gordura visceral do abdômen, ela é resistente à ação da insulina, e tem outras questões também, como genética, tá bom? Que mais? Difícil ter a sensação ontem e não poder alcançar de imediato, angustiante esperar. Sim, e isso é isso que eu estava explicando, tá, Andréia? Essa questão de você ter a ansiedade de se olhar, eu quero uma mudança rápida, eu quero ter muito dinheiro hoje, eu quero ter um corpo magro hoje. E aí você fica focado nisso, né? E você não tem controle sobre isso.
E aí você fica o quê? Angustiado, você fica ansioso, né? Os dois sintomas, a angústia e a passividade. Você fica angustiado por essa situação, porque você não tem, você fica ansioso porque você não tem controle sobre isso, e essa ansiedade vai te gerar o quê? Passividade. Você fala assim, poxa, não tô assim, então vou desistir mesmo, né? Então é justamente esse circuito, né? De você entender o que não tá sob o seu controle na situação. Gente, não adianta, é o único jeito de a gente lidar com isso. Você entender o que você não tem controle e você, o quê? Entender o que você tem controle e trabalhar no que você tem controle, certo? Não adianta a gente ficar ali dando murro em ponta de faca. Ah, eu quero ser rica, quero ter muito dinheiro e não faço nada para isso, ou então tomo uma atitude revolucionária, não vou conseguir. Ah, não, eu vou ganhar na loteria, tá? Não é assim. Aí você fica na esperança de ganhar na loteria, né? Onde a chance de você ganhar na loteria é muito menor do que você, sei lá, não sei qual é a chance de ganhar na loteria, mas é muito, 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 muito baixa, certo? Então é assim, aí a gente tem que sempre focar na situação que a gente tem controle, né? No lugar de você focar numa situação de, quero ficar rico e eu vou focar em jogar na loteria, né? Você não tem controle se você vai ganhar ou não. A chance é mínima. Você tem que focar o quê? No que você tem controle. Eu tenho controle em controlar meus gastos, em tentar melhorar minha renda, em tentar ganhar uma promoção no trabalho, sendo um melhor funcionário, tentar economizar alguma coisa em casa, entendeu? Então, focar no que você tem controle. Excelente explicação. Obrigada, Marilene. Então tá certo, gente. A live tá quase 30 minutos. Eu queria saber se ficou claro, se vocês entenderam. Vão fazer o exercício essa semana para desligar para o circuito de desamparo aprendido e ligar o circuito de controle, abandonar essa sensação de ansiedade e essa sensação de passividade que esse desamparo traz pra gente, tá bom? Então vou encerrar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Luísa, muito bom. Carla, maravilhosa. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, vou tentar deixar a live gravada. Se não der certo, vai estar no YouTube, se você quiser rever, tá bom? Então, bom domingo, gente. Tchau, tchau.